eu sou a Daniela. Seja bem-vindo para mais um episódio do nosso Café de Quinta. Hoje conosco temos um empresário do segmento de eventos, Augusto Goulart. Bem-vindo, Augusto. Muito obrigado, Dani. Obrigado por esse convite tão especial, né, de estar contando um pouquinho aqui da minha história. Augusto, fala pra gente como tu começasse a trabalhar nessa área de eventos, que é uma área tão rica, cheia de processos e cheia de atividades. Falasse boa parte de tudo que acontece nos bastidores dos eventos, é isso mesmo, Dani. Bom, primeiramente, Dani, falar de mim é um pouquinho difícil porque é uma trajetória muito grande, né, para chegar até aqui, mas eu digo que fui projetado para o mercado de eventos. Já são praticamente 20 anos dentro do setor de eventos. De lá para cá, passamos por várias adversidades, crescimento, conhecimento adquiridos. Eu digo que se eu fosse hoje para fazer uma faculdade do mercado de eventos, eu acredito que elas não estariam me projetando, proporcionando o que de fato eu aprendi e o que a gente tem de conhecimento hoje na empresa da Sete Eventos. Tá? Então, desses 20 anos, eu posso te dizer que o mercado de eventos, além dele ter aberto muitas portas para mim, a Sete Eventos conseguiu construir o know-how do mercado de feiras corporativas, onde realizamos em Brusque, realizamos em Blumenau e agora também em Joinville. E agora, projetando um cenário para 2026 ainda maior, entrando para o mercado de show business. Tá? Então, já que você perguntou a questão de falar um pouquinho de mim, do mercado de eventos, eu acredito que eu posso te falar do quanto a nossa equipe, a nossa empresa, eu e minha esposa Patrícia Goulart, conseguimos projetar a Sete Eventos. E algumas pessoas, talvez, que estarão assistindo e escutando esse podcast, vão poder até buscar nas redes sociais, acabam me encontrando, me conhecendo, né, empresários, as pessoas que passaram por nossos eventos, né, seja a Feira Casa, Workfest, Barismo Franquia, entre outros. Quais são os eventos que estão em andamento anualmente pela Sete Eventos? Boa pergunta. Então, a Feira Casa hoje ela é tradicional, feira de móveis e decoração, né, que acontece em Brusque, Blumenau e Joinville. São edições que a gente faz. Tem uma feira também paralela a ela, que também é móveis e decoração, que é a Casa Outlet, que a gente realiza em fevereiro. E agora estamos trazendo para outras duas cidades para trazer um calendário de eventos um pouquinho ainda maior para 2026. A gente está meio que se adaptando ao mercado, Dani, porque assim como todo empresário percebe que tem algum momento que é preciso, né? Você, não digo sem reinventar, mas você se adaptar a novas oportunidades que vão aparecendo. E com o crescimento das Sete Eventos, foi onde a gente identificou, nesse ano de 2025, a oportunidade de entrar no mercado de show business. Aprendemos sobre o mercado de lei de incentivo, que é a Lei Rouanet. Estamos escrevendo e aprovando já alguns projetos para 2026. Que legal. Um deles é um dos maiores desafios nossos, que é o Yeshua, que é um festival gospel, tá? Onde, de fato, acho que vai colocar a Sete Eventos meio que no mapa no território do Sul Brasil. Que bom, que bom. Esse evento, ele, além de ser um evento do qual eu venho há 4 anos já projetando ele, né? E o desejo de realizar ele sempre foi grande, mas veio pandemia, veio outras, né, adversidades, outras situações. A gente foi meio que se adaptando ao cenário econômico, e aí com isso a gente começou a projetar ele esse ano com a nossa nova equipe que está para 2026. Então, para ser mais objetivo, o mercado de móveis e decoração, feira de móveis e decoração é o meio core business principal, né? O que realmente Sim. a empresa desenvolve, mas já desenvolvemos outros eventos, como feira de franquia, né? Feira de noivas, por praticamente aí uns 12 anos organizamos feiras de noivas em Brusque, Blumenau, Rio do Sul, Jaraguá, né? E hoje não mais, né? Faz uns 3 para 4 anos. E a ideia agora para 2026, estou estruturando a Sete Eventos para expandir ela no formato de franquia no segundo semestre de 2026. Nossa, que legal. Me diz uma coisa, quando a gente fala de eventos, a gente já de cara sabe que o maior desafio foi 2020, né? Mas além desse desafio especificamente, quais são os desafios que tem esse segmento? Porque quando a gente fala de eventos, a gente fala de várias empresas muito distintas. Sim, bastante. Fala um pouquinho de quais são essas empresas que compõem o setor de eventos e quais são os maiores desafios gerais, tirando 2020.
Ótimo, boa pergunta bem capciosa. Diante de uma composição, de um ecossistema, se a gente podemos tratar dessa forma, quando a gente fala evento, a palavra ela engloba muitas frentes de trabalho, né? Eu posso ser um produtor de evento e organizar só show. Eu posso ser um produtor de evento ou um cerimonial e organizar só casamento na área social. Posso trabalhar só com o mercado corporativo. Eu acredito que até foi interessante a tua pergunta, porque a gente está lançando esse ano o curso de produtor de evento para formar algumas pessoas até para capacitar para trabalhar para nós, Sim. juntamente conosco, na expansão também. E outras pessoas que precisam e desejam, né, fazer parte desse mercado bilionário que é o setor de eventos. Mas a cadeia produtiva do setor de eventos ela é muito ampla. Né? Se a gente for fazer uma avaliação, a gente tem hoje aqui em Blumenau a Oktoberfest, né? Dentro da Oktoberfest, a gente tem bandas, a gente tem o pessoal da parte estrutural, tem a equipe de cenografia, acho que são uma composição de umas 10 frentes de trabalho que só naquele mercado ali as pessoas estão trabalhando. Então hoje quem trabalha com cenografia, por exemplo, só faz isso, só faz com cenografia para atender a nível de Brasil ou Sul Brasil, né, com cenografia. Parte de sonorização e palco e música, né? Parte de aparelhagem de som, a pessoa só faz isso. Então, se eu for levar em questão de explicar para você a cadeia produtiva que esse evento tem, ele é muito grande. Então, ele faz parte de uma composição dentro de um trade de turismo que vai escalando ainda mais outras frentes de negócio, tá? Acredito que na tua resposta seria mais peculiar eu te dizer que em qual área a pessoa deseja trabalhar como evento, né? Diretamente com o evento. A possibilidade é tão vasta, Bastante. né? Tem muita coisa, de alimentação, a construção, tudo Bastante. o evento passa por dentro. Exato. Lembra um pouco a parte de hotelaria também, que dentro de um Sim. hotel você tem um mundo inteiro. Dentro de toda essa trajetória dos eventos, do segmento de eventos, com todas as complexidades, o que representa a tua família nessa jornada? Agora você pegou num ponto bem dolorido de todo o processo, né? Por que dolorido, né? Eu digo que, como eu fui projetado para o mercado de eventos, então desde os 20 anos de idade, a gente está numa trajetória de crescimento e minha esposa Patrícia Golart, que é minha sócia, divide a mesa comigo já há todos esses anos. Eu digo que todo esse caminhar dessa jornada que nos trouxe até aqui, eu poderia até escrever um livro ou começar a dar palestra. Verdade, verdade. Porque você sabe que hoje a questão de relacionamento é uma coisa bem difícil para muitos casais, né? Sim. E quando se trabalha junto é mais difícil ainda, porque não se divide só as coisas relacionadas à casa, mas sim ao trabalho, trabalho para casa e casa para o trabalho. As coisas se misturam muito, né? Elas se misturam... Bastante, né? E não vou dizer pra ti que os bastidores já teve alguns arranca-rabo, né? Tem, de vez em quando sempre tem. Tem vários. Até porque ela tem uma linha de raciocínio, de uma forma de pensar e ver as coisas. Eu sou o cara mais emoção, vou fazer, né? Aquela explosão e tal, daí ela vem mais razão e segura. No caso de vocês é bem o contrário, Bastante. né? Tu és o emocional e ela é a razão, Bastante. segura a rédea ali com pulso firme. Eu acho que por isso que a empresa deu certo e tá crescendo, tá? Porque são dois extremos, mas os dois extremos que se completam e ao mesmo tempo cada um tem o seu papel na empresa. Mas respondendo a tua pergunta, a família ela faz uma grande situação de realização dentro desse processo todo. A forma que a gente veio se adaptando e crescendo e passando pela pandemia, ela sofreu na pandemia muito mais do que eu ainda. Quebrei na pandemia, né? Não vou dizer para ti que não, quebrei na pandemia. Logo depois crescemos gigantemente, assim, de uma forma muito grande pós-pandemia. Tive que se adaptar também ao novo cenário econômico, ao novo cenário de aproximação mais ainda com o digital. Mas a família, para mim, ela representa muito mais do que a relação em casa. Eu digo que eu trago muito essa coisa familiar para dentro do escritório um pouco. O consultor de negócio fala para mim, não, Augusto, não pode, você tem que saber separar e tal. Mas eu quero ver as pessoas muito bem do nosso lado. Eu quero ver as pessoas, né, caminhando junto com o propósito, com o princípio da empresa. E eu trago muito essa coisa comigo de dizer assim, cara, como é que tá a sua vida? Como é que estão suas coisas? Aplico algumas situações que funcionaram para mim, direcionando para minha equipe de vendas também, direcionando para meus colaboradores, que eu quero que a empresa cresça. Então, o lado familiar, ele faz tanto parte dessa construção como um negócio que eu acredito hoje que a 7 Eventos ela é uma grande família. Isso é incrível. Quando a gente fala de família e trabalho,
a gente tem que fazer algumas delimitações, como tu dissesse, mas ao mesmo tempo abraçar ambos de uma forma muito intensa, né? Sim. O que o trabalho hoje representa para ti? Olha, se fosse a Patrícia aqui do meu lado respondendo a sua pergunta, ele não consegue separar às vezes. A gente vai ter que trazer a Paty para conversar junto, hein? É verdade. Por quê? Eu sou um cara que... Você me conhece há um bom tempo já, né, Dani? Mas eu sou um cara que, quando eu coloco um projeto de vida, eu coloco um projeto no negócio, eu vou até o fim, né? Eu quero fazer acontecer, tá? Então, pior ainda se disserem que eu não tenho capacidade de fazer. Aí Persistência eu provo... total. Total. Eu fui até... Me deram uma nomenclatura até interessante na pandemia e pós-pandemia, que eu era o antifrágil, né? O cara que não quebrava, né? Não Mas quero. sim, a gente quebra, a gente é carne, né? A gente tem o lado emocional também. Mas o negócio para mim, a empresa para mim hoje, eu posso dizer para você que ela é parte de mim e todo o processo construtivo que eu tô realizando, acho que todos os processos construtivos que a gente está caminhando com a Sete Eventos, ele vai além de apenas o negócio, tá? Falar do Eixo A, por exemplo, para você, que é o Festival Gospel que a gente está para realizar agora em 2026, ele é uma coisa mais minha na parte pessoal, que eu recebi, né, de uma situação muito grande, essa missão de fazer esse evento gospel, sem nenhuma denominação religiosa, mas sim no formato espiritual, né, que a gente pode falar disso em outro momento. E o negócio, que é a empresa, que é a Sete Eventos, ela tem um DNA, a Sete Eventos tem um DNA do Augusto e vice-versa, e eu venho construindo isso a cada dia, a cada mês e a cada ano. Então eu acredito que no decorrer de mais 2 a 3 anos, a Sete Eventos ela vai ser representada a nível, conhecida, né, a nível de Sul Brasil, né, de uma forma muito grande, pelos grandes eventos que a gente vai realizar. E a nível Brasil ainda acredito que vai mais ainda pelos franqueados que a gente vai estar colocando nessa parte exponencial de formar pessoas e ter escritórios espalhados pelo Brasil. Excelente. Essa parte de franquia, ela é uma forma muito interessante de fazer a expansão da marca, Sim. né? Se tu fosse levantar aqui alguns pontos que são os mais importantes para fazer a marca e a empresa crescer, pontos, provavelmente a venda está dentro disso, Sim, né? bastante. O que é mais importante ali na venda? Porque a venda é um fator da empresa, é um segmento da empresa, o comercial e a venda, que demanda muito trabalho dos empresários. Bastante. Né? Os empresários precisam ter foco nisso. E hoje é muito difícil de você encontrar orientação nesse sentido. Quando a gente fala no segmento de franquia, a venda é fundamental. O que são os pontos mais importantes que tu vê para esse ponto da empresa? Olha, Dani, falar de franquia hoje é um adepto bem interessante, né? Eu estive à frente do Instituto Brasileiro de Franquia, do qual foi fundado aqui em Blumenau. Fiquei 5 anos à frente como presidente, você teve a oportunidade de conhecer o Instituto também. Sim. Tive acesso a inúmeras franqueadoras em nível de Brasil. E hoje o processo de franchise no Brasil, ele é um pouquinho ainda a ser estudado melhor. As empresas talvez não tenham entendimento total do que é o processo de franquia e deveriam procurar estudar mais. Mas eu digo que toda empresa pode ser uma franquia, mas nem toda empresa pode ser franqueada, tá? Então, falando para quem está assistindo, toda empresa pode ser uma franquia, mas nem toda empresa pode ser franqueada. Por quê? Pegando a fala do Marcos Lemones ali, né? Eu gosto de acompanhar ele muito bem, porque ele entra numa empresa e faz uma transformação, né? E se hoje eu tenho um produto bom, né? Se meu produto ele é vendável, ok? Eu preciso do quê? Preciso de criar uma equipe com processos para esse produto, né? Para a fabricação desse produto, tá? Se eu fabrico ele. E depois tem a questão das pessoas em si. Então, produto, processo, pessoas. Eu poderia até falar dos 4 P's, né? Praça também, né? Mas o processo de franquia, se hoje eu não tenho um produto que ele seja vendável, que ele tenha desejo de compra do consumidor, eu já estou meio que pecando se eu desejar meio que formatar minha empresa para franquia. Esse é um ponto. Meu produto é bom, mas eu não tenho um processo interno do meu quadro de equipe, de colaboradores, eu tenho que primeiro criar processo. Tá? Eu tenho que ter esse processo. Imagine que você
olhasse para o McDonald's hoje, que tem praticamente mais de 34 mil lojas no mundo, 34 mil lojas, imagina. Você vai comer um McDonald's aqui, comer um McDonald's em São Paulo, comer um McDonald's em Nova York, no Times Square. Vai mudar, né, a questão do atendimento na língua, né? Mas existe processo. Para ele chegar a esse ponto, existe processo. Então, se o produto vende, tem o processo, eu só tenho que trabalhar a parte da cultura da empresa, cultura organizacional, para eu realmente pensar em expandir como franquia. Mas tem diversos modelos de franquia, né? E no caso das 7 Eventos, a gente vai expandir praticamente 80% a estrutura comercial e 20% a parte de organização. A parte de organização, parte da franquia ainda vai ficar na estrutura das 7 Eventos, tá? Para garantir a questão da realização dos eventos. E nessa área de eventos, o que tu poderias levantar que são os maiores erros que as empresas de organização de eventos cometem? Olha, eu posso até meio que criar uma situação ruim, contrária contra mim mesmo respondendo essa pergunta. Mas se eu fosse listar para você, eu poderia trabalhar no principal, que é o atendimento ao cliente já, tá? E não é só do mercado de eventos. A gente pode falar aí meio que... No geral, né? No geral, tá? As empresas pecam demais na questão do atendimento, de um pós-venda. Inclusive, entregamos agora recentemente a Feira Casa e a minha abertura dentro do evento foi justamente em cima dessa pergunta aí, quase praticamente, que é se você vem atender um cliente aqui na feira e não faz um pós-venda, você está perdendo e muito, tá? É um investimento alto uma feira, Exato. né? Para os fornecedores da feira, Exato. A feira é um investimento super alto. Então, assim, se realmente não é aproveitado todas as etapas da venda, e o pós-venda é uma delas, Sim. Realmente é um desperdício muito grande, né? Mas respondendo a tua pergunta, eu acredito que falta capacitação para algumas pessoas que nasceram dentro do mercado de eventos, tá? Eu fui projetado, mas busquei capacitação o tempo todo, tá? Fiz curso de turismo e hotelaria, né? Para poder buscar alguma coisa relacionada ao trade do turismo, né? Fiz especialização de venda, fiz especialização de oratória para falar em público. Então, quando eu vou na televisão hoje dar uma entrevista, né? Não é porque eu estou fazendo isso corriqueiramente que aprendi, né, a falar em público. Não, no começo era horrível. Dava um nervosismo, ia dar umas 3 vezes no banheiro antes de dar uma entrevista. Acontece mesmo. Hoje tá aqui contigo falando naturalmente assim. É um trabalho, né? É um dia a dia, um tijolinho por tijolinho para poder viabilizar. Então, respondendo a tua pergunta, acho que o empresário do mercado de eventos, ele precisava adotar uma cultura dentro da empresa dele, tá? Ele precisa ser familiar ainda mais, né? Adotar uma cultura ainda mais, ser familiar. É uma empresa familiar, igual no caso a 7 Eventos, eu e a Patrícia trabalhamos, né, juntos, né? Uhum. E um dos principais situações referente ao mercado como um todo, vamos falar de eventos, estamos falando de evento, cuidar com a gestão. A gestão financeira, acho que cai um pouquinho na tua área, né? A Sim. gestão financeira da empresa e usar o mesmo dinheiro PJ para o PF, acho que é um grande risco para muitos empresários. Isso a gente vê muito acontecer, né? Com pequenos empresários, quando estão começando, eles não têm ainda noção, até porque a gente não tem educação financeira nas Exato. escolas, a nossa educação é defasada nesse sentido, né? Sim. Então, quando a gente começa a estudar um pouquinho de gestão ou buscar consultores, buscar mentores que trabalham a parte de gestão, a gente pode perceber que o primeiro ponto é você separar uma coisa da outra, né? Exato. O que é a empresa e o que é as pessoas da família, Exato. né? Porque apesar de você trabalhar em família na empresa, cada um tem que ter o seu salário, cada um tem que ter o seu próprio labore. É claro, a gente sabe que no início isso é muito difícil, né? Mas me diz uma coisa, o que a gente pode levantar dessa área de eventos com a vinda da tecnologia e da inteligência artificial? A gente já teve um boom nesses últimos 10 anos com as mídias sociais, que mudaram Sim. toda a perspectiva da venda e do comercial. Bastante. Né? E o que para ti incidiu a entrada agora nos últimos 2 anos da IA? Que também é um ponto que está vindo muito forte, né? Sim. Eu vou responder essa pergunta de 2 formas, tá? Primeiramente, cuide, né? A galera que está chegando agora, essa geração que está vindo agora, cuide, né? Para você não ter dependências. Depender demais, né, das coisas que estão vindo de facilidade, de flexibilidade do teu dia a dia, eu acredito que vai deixar as pessoas meio burras no futuro. Já tem estudos nesse sentido, né? Imagina, você quer pedir alguma coisa, vai lá
e clica, não vai fazer publi? Não tá sendo pago? Não, né? Vai lá no iFood e pede no iFood, né? Quer relacionamento? Tá ali na rede social, né? Exato. Quer relacionamento... Tudo na palma da mão. Exato, né? tudo na palma da mão. Mas como isso facilitou para ti? Vamos lá. Na tua área, tu consegues buscar essa facilitação da IA para a tua área? Bastante. Inclusive, hoje mesmo a gente teve uma reunião internamente com a parte de produção de eventos e, de fato, hoje eu coloco o meu mindset, né, toda a minha linha de raciocínio dentro da IA, né, inclusive já estou pagando mensal já para poder ter justamente a questão do processo de uso maior do ChatGPT, por exemplo. E com isso a gente consegue desenvolver uma linha de raciocínio mais rápida e gerencial dentro dos processos de evento. O meu time de criação do roteiro para fazer todo o evento, da questão da parte programática de conteúdo da internet, tudo é feito na rede social, né? A gente pensa juntamente com a vantagem do ChatGPT, colocando ali. Vamos tirar um exemplo. Eu estou escrevendo os projetos da lei de incentivo, eu faço todo o rascunho do projeto, daquilo que precisa dentro dos pontos que cabem à lei de incentivo para escrever o projeto, jogo dentro do ChatGPT, melhora esse conteúdo para mim e ele me traz essa resenha. Para ele justamente melhorar as palavras, né? Porque Exato. ele te dá uma melhora no descritivo, digamos assim. Eu acho que vai mais além. Eu até, inclusive, hoje soltei de manhã dentro do escritório que eu acredito que o ChatGPT, para mim, por exemplo, está funcionando assim, ele é um despertar da consciência, né? É como se eu tivesse, na verdade, um segundo cérebro pensante do meu lado, com uma linha de raciocínio de velocidade gigante, onde me dá velocidade no meu crescimento. Tá? Tanto é, né, que a gente pode perceber que nos Estados Unidos antes se levava 3, 4, 6 meses, dependendo, 8 meses ou um ano para escrever um livro, estão escrevendo um livro em 8 horas. Tá? Então, dentro dessa questão da área de eventos, eu posso dizer assim que, para mim hoje, tá, me adaptou em torno de vantagem de quase 1 a 2 horas de ganho na produtividade, tá? Na questão do dia, isso. Do dia. Isso aí. Isso é o que a gente tem percebido com os profissionais que estão aplicando a IA, né? E me diz uma coisa, o que a tua experiência de mercado, de trabalho, te ensinou em relação do mercado com as pessoas? Tu falou que as pessoas são importantes, são fundamentais. São. Mas como o mercado reage, como as pessoas interagem com o mercado de eventos? Se a gente for falar de eventos, Dani, a gente tem que entender que desde a pré-história, né, tudo está relacionado a eventos. Hoje, nesse mesmo momento que a gente está aqui conversando, quantos milhares de eventos estão acontecendo no Brasil ou no mundo, né? Pode ser milhões, inclusive. Milhões, né? Até eu não quis te falar milhões, né? Porque a gente está falando de um espaço-tempo, né? Mas exato. se a gente for colocar em números a nível mundo, sim, é milhões de eventos acontecendo. Posso tratar um churrasco como um evento? Claro. Um evento social. Então, claro. Então já aumentou, essa régua já aumentou. Aumenta. Né? Mas eu acredito que as pessoas estão na área de eventos, tá? Acho que em outros modelos de negócio também. As pessoas estão no centro das atenções referente à questão de evento. Por quê? Nós vemos conversando muito dentro do escritório em criar experiências, né? Trazer a ideia de que as pessoas criam uma experiência ao visitar nossos eventos. Tá? Exemplo, tem um projeto, né, tem uma situação dentro do projeto do Yeshua. Vou dar um spoiler aqui, porque ainda a gente não precificou, mas eu sei que o valor vai ser gigante, então talvez na primeira edição a gente não consiga colocar. Mas a ideia era trazer todo o setor da Vila Germânica, onde vai ser realizado o evento, fechar as paredes tudo com painel de LED. Tá? Nós iríamos levar as pessoas para outra dimensão dentro do evento. Ia ser uma experiência muito diferente mesmo. Mas uma experiência gigante. Por quê? Ao momento de um clique, você estaria no Egito. Um outro clique nos Estados Unidos, em vários outros lugares do mundo, né? Porque nós iríamos projetar essas imagens no painel de LED e nós teria toda a parte sensorial da música, da trilha, tudo aquilo que estaria composto dentro do cronograma da entrega disso. Mas as pessoas, respondendo essa pergunta, eu vejo que elas são o ponto principal do setor de eventos, para mim, por exemplo. Eu hoje digo que estamos buscando a cada dia mais eventos relacionados a impactar as pessoas, trabalhando em algumas dores de mercado. Vejo alguns players de mercado que hoje cresceram
gigantescamente, mas muito, mais muito. Eu vou até ressaltar aqui. Pablo Marçal, acredito que 90% quase 100%, mas 90%, porque ele não tem só os encontros que ele faz, né? Tem outros projetos que ele faz também. Mas 90% de tudo que o Pablo Marçal fez, é evento. É mídia, né? O tempo É todo. mídia o comercial, tempo todo. mídia social, O tempo aparecer, né? Isso é uma Estava coisa o que tempo todo. incide em todas as empresas. Eu comentei com um outro convidado que a gente teve agora num outro episódio, e a gente falou justamente isso, sobre as vendas, né? Que hoje em dia, não importa se você é um médico, um advogado, um arquiteto, você precisa aprender a vender. Sim. Se você não sabe vender, você acaba ficando no ostracismo. Por quê? Porque você não aparece. Se Exato. você não estiver na mídia social, você tá num calabouço, porque você não existiu. O que pra tua empresa essa divulgação em mídia é trabalhada, de que forma? O que tu encontrou de parceria com empresas que prestam serviços diversos para as mídias sociais e para o próprio marketing geral? Exato. Hoje assim, falar da questão das pessoas no centro do negócio e falar de vendas e nossos parceiros de mídia, eu acredito que é uma composição de jogar tudo isso no liquidificador e tentar trazer o melhor para tudo. Por quê? Mais uma vez, saímos de um evento agora, que é a Feira Casa, onde passou um grande número de pessoas ali na Vila Germânica comprando, e a primeira coisa que eu perguntei para o meu gestor de tráfego foi assim, qual foi o perfil de público que a gente conseguiu impactar? Ele respondeu assim, cara, 35 mais. Por que 35 mais? Porque a galera abaixo disso não está preocupada em comprar um sofá de 10, 15, 20, 30 mil. Entende? É verdade. A galera não está preocupada com isso. Eu falei, então, por que a gente está gastando dinheiro investindo num perfil de público que não vai para feira? Aí acendeu uma luzinha, falei, cara, é verdade, faz sentido. E quais outros veículos de comunicação, parceiros nossos, que nós estamos investindo, que também não está fazendo sentido? Então, hoje o empresário que está aqui nos assistindo, que vai a escutar esse podcast, coloca uma coisa na cabeça, tá? Primeiramente, venda, tá? Você tem que estar pensando 80%, lei de Pareto, né? 80-20, 80% é venda, 20% é o que você faz, tá? Hoje de manhã tive uma reunião com um personal trainer no escritório, onde ele está desejando fazer alguns eventos, e eu praticamente 1h30 de conversa com ele, e tudo se resumiu a um modelo de negócio, onde não somente ele vai trabalhar com eventos, mas vai estruturar a empresa dele para escalar exponencialmente, talvez através do franchise ou licenciamento do método dele, do método de treinamento dele, tá? Então, os parceiros de negócio são fundamentais. Eu, antes da pandemia, tinha parado de fazer TV, tá? Tinha parado de fazer televisão. Pós-pandemia, o digital ele veio muito forte, quebrou todas as barreiras que teria antes, né, de 2020 ali. Então, o digital ele foi muito forte mesmo. E aí, com isso, tá, a gente voltou a fazer televisão porque achou a necessidade de estar dentro de um veículo de autoridade que noticiasse algo que não fosse fake. Porque a pandemia, o digital, na verdade, né, da pandemia ali, ele trouxe algumas situações de será que é verdade? E não é muita fake news, né? E a fake news atrapalhou bastante e atrapalha muitas vezes, dependendo o mercado que você está inserido. E o mercado de eventos, hoje quem está numa televisão, poxa, é a autoridade, né? Para eventos ainda é uma coisa que a gente percebe, existe ainda um mercado de marketing outdoor, né? Não só os outdoors especificamente, mas a rádio, a televisão, o próprio anúncio em jornal, ainda existe, né? Todo esse mercado. Sim. Que é o que eu estava conversando também ontem numa reunião de outros empresários, que a gente comentou, acabou-se aquele papel do gerente comercial antigo, que fazia a definição dos orçamentos para cada tipo de mídia, Sim. né? A gente não encontra mais isso. Como é que tu trabalhas para definir esse orçamento de marketing? O que vai para o marketing digital? O que vai para outdoor? O que vai para rádios? Como é que isso deu resultado depois? Como é que é feita essa análise? É uma pergunta bem capciosa e uma pergunta inteligente ao mesmo tempo, Dani. Bom, primeiramente, como eu falei, entendemos que o perfil de público do digital é 35 mais, tá? Hoje, quem escuta rádio, né? 40, 45 mais. São os formadores de opinião, a gente diz assim, que escuta rádio ainda, tá? Por mais que existe ainda a galera jovem ainda que escuta outras rádios pop e tudo mais, né? Por aí.
eu quero impactar um público 45, 40, 50 mais. É jornalismo. Eu tenho que estar numa mídia, às vezes, impressa ainda, em portais de notícia, eu tenho que impactar dessa forma. Mas respondendo a tua pergunta, eu acredito que hoje, no meu caso, tá? Na área de eventos, a gente deduz ainda, a gente está mudando isso ainda, e eu acredito que vai mudar mais ainda, 30% da verba total é digital. Mesmo sabendo que o meu cliente ainda potencial está vindo do digital. Sim, Mas aí entendi. eu venho com uma situação que não existe a receita de bolo, né? Vou tirar os outdoor? E se o outdoor tá trazendo? Se o outdoor tá É impactando? porque ainda tem esse problema, né? Que o Exato. marketing digital você consegue perceber e ter as métricas, né? Sim, No marketing fora do digital, você não tem essa métrica, você não sabe exato. quantas pessoas viram aquele outdoor. E Exatamente sabe isso. que é uma coisa interessante porque a gente anda de carro para lá e para cá, anda de ônibus, né? Em grandes cidades, metrô, Uber, enfim. E as pessoas veem a marca, Sim, elas visualizam aquilo. exato. E muitas vezes trocam o restaurante, param em algum lugar, assistem algum programa que elas viram na mídia É outdoor, isso aí. né? Exatamente. O que a gente mudou agora na estratégia dos últimos 2 anos, podemos dizer assim, é em vez de eu colocar vários outdoor, eu estou criando mídias de impacto com outdoor duplo, tá? Então, o outdoor duplo se torna mais caro para mim, né? Mas a gente quer criar mídia de impacto em vez de um outdoor simples que vira paisagem. Uma vez que você Uhum. passa duas, três, quarta vez, na quarta vez que você passa vira paisagem, você não está nem notando animais. A gente está criando um outdoor duplo, que a mídia ela tem um impacto maior, tá? A rede social, a gente começou a trabalhar comunidade e trabalhar grupo de WhatsApp. Então as pessoas entram dentro do grupo de WhatsApp, a gente vai nutrindo esse lead até chegar à data do evento. Esse é um outro ponto também. A gente tem ferramentas dentro do escritório de geomarketing que eu consigo mensurar, uma vez que pelo mobile você entra na nossa rede social, eu consigo mensurar o teu perfil, né? E gerar um remarketing, né? Consigo fixar o teu perfil ali pelo pixel e consigo trazer um remarketing muito bom para você ver mais vezes o nosso anúncio, né? Aquela situação, falou perto do celular, ali, uma palavra começa a aparecer mais daquilo, né? Eles sabem tudo. Tudo, Exatamente, tudo, tudo. Sabe-se tudo. O celular não tem nada que fuja a ele. Deixa exato. eu te perguntar mais uma coisa. Nessa questão da mídia, do marketing ainda, que é uma fonte que é impossível largar na questão de eventos, porque você trabalha permanentemente com marketing, né? Como é que tu enxergas as novas gerações que estão vindo? E aí eu vou te perguntar para linkar. É por isso que tu estás criando o curso de produção de eventos? Como é que tu tens hoje essa demanda de cargos e como é que é sanada a busca dessas No- completar esses cargos, Nossos né? colaboradores, né? Contratação, né? Isso. Sim, acho que é uma pergunta que você fez que ela é inteligente no sentido de formar produtores de evento é porque hoje a galerinha jovem que está vindo para cá, que está vindo aí, na verdade, elas jogam um infoproduto, né, no digital, no Hotmart, e por aí vai, e estão faturando seus alguns dígitos, né? Sim. Mais dígitos do que eu faço no evento, Mas aí tem um né? segredo nisso, né? Tem um segredo nisso. O que eu gosto de frisar, Dani, é que isso não é perpétuo, tá? A galera não vai vender curso para os próximos 10 anos. Vai saturar. Já tá saturando, né? Tem gente que já tá de saco cheio das lives, não suporta mais. Influencer. Influencer é uma profissão que se criou que tem muito mais ganho, né? Muito mais ganho com um apresentador de televisão Sim, que tá há com anos certeza. ali, né? Uhum. Então, a ideia do curso de produtor de evento, foi pensar na questão, sim, de formação de novos profissionais para trabalhar diretamente ou indiretamente para nós. Essa é uma ponta. A outra situação é para dar a oportunidade para as pessoas que talvez não tenham a oportunidade de ter um ganho a mais, também é uma vantagem. E eu digo que o mercado de eventos, tá? O mercado de eventos é o único, acho que deve ter em algum outro lugar fora o digital, né? Estamos falando do offline. Uns poucos lugares que você não precisa de uma formação de 5 anos para começar a ganhar dinheiro. Tá? Se você tem audácia, carisma, né, um pouquinho de venda,
e realmente estiver interessado em aprender sobre eventos, é possível, tá? É possível, tá? Fazer R$ 50.000 em apenas um final de semana, com uma estratégia de um único evento, tá? Da mesma forma que eu faço um lançamento de um infoproduto, eu posso criar um evento e impactar um grande número de pessoas interessadas a ir para esse evento e eu, pela bilheteria e por aí vai, ter um resultado Quando tu financeiro. tu falas nesse valor como faturamento ou como lucro? Lucro, Lucro? lucro, Puxa, lucro. agora a pessoa tem que saber o que está fazendo também, né? Exato. Porque o evento, num erro, você pode causar um problema sério, né? Correta a sua colocação. O que eu posso te trazer com base nesses 20 anos? Diversas e diversas vezes me convidaram para fazer a organização de shows, né? Entrar como sócio de eventos no show business e eu sempre fiquei com o pé atrás. Eu vejo que o mercado de shows ele te dá um upgrade de crescimento rápido, muito grande, mas se você errar, o erro também é destrutivo dentro do É processo um erro que financeiro. destrói, né? Ok. Por que eu escolhi o mercado de feiras e a gente veio, né, se adaptando e buscando como core business principal? Porque uma feira de negócio, eu lanço ela para 2026, começo a vender ela toda antes, ok? Trabalho todo o evento com o dinheiro do próprio evento e automaticamente tenho resultado, né, nessa projeção com praticamente um ano de antecedência trabalhando. Tá? Se eu for falar para você, a matemática é muito simples, a gente não precisa ir muito longe para falar de resultado. Inclusive, hoje na reunião de manhã eu estava conversando com esse personal. Existe vários conteúdos bons no mercado, vários palestrantes ou vários profissionais de determinado segmento que você adoraria sentar com esse profissional, com esse palestrante e receber o conteúdo dele. Mas aquele conteúdo assim, não uma palestra apenas onde tem lá, sei lá, 1.000 pessoas. Não, uma palestra meio que uma coisa mais VIP, né? Que você poderia ter acessando, perguntando e tal para essa pessoa. Vou dar um exemplo, você deve conhecer e gostar dele também. Se você tivesse a oportunidade de sentar com o Paulo Vieira, Fantástico, trocar com ideia com ele. certeza. Né? Se você, né, independente se fala inglês ou não, mas se você tivesse a oportunidade de sentar com o Tony Robbins, Maravilhoso, claro. uma horinha São pessoas que têm uma trajetória de sucesso, né? Exato. Qualquer informação que você receba de alguém que tem muito sucesso, e sucesso não é só dinheiro, né? O Exato. sucesso é ter um propósito no teu trabalho, é ter um porquê do que fazer as Sim. coisas. E aí eu entro também nisso. Tu entendes que tu atingisse o teu propósito de vida, como tu construísse ou chegasse à conclusão de qual era o teu propósito de vida? Dani, é uma pergunta um pouco complexa de responder ela, tá? E aí entra um pouquinho no lado emotivo também essa pergunta. Eu digo que, inclusive ontem falei no escritório, na reunião que a gente teve, eu tenho data para parar já. Eu tenho data para parar. Esse ano eu faço 40 anos, dia 28 de agosto. Ai, é um jovem, imagina. Mas a área de eventos, ela tem essa vantagem de você crescer rápido, mas ela te suga muito também. É verdade. Né? Ela é muito cansativa, os bastidores te cansam bastante, né? Por quê? Você tem que trabalhar em 5 frentes de estresse, né? Escolher a melhor data do evento, né? Fazer tudo certo, o marketing para fazer funcionar o evento dar certo, né? Para ter lucratividade, cuidar com a questão dos sinistros, enfim, são as variáveis aí que é preciso sim, né, aprender sobre o mercado de eventos, né? Por isso o curso de produtor de evento vai te ensinar isso muito mais, quem desejar, já me segue lá, @Augusto Golart. E a colocação da tua pergunta, o que eu vou dizer para ti de propósito? O Yeshua é meu propósito. Acho que vou responder dessa forma para você. O Yeshua é meu propósito. Por que o Yeshua é meu propósito? Há 4 anos eu recebi a missão de fazer esse evento. Eu vim postergando ele, empurrando com a barriga, não vou. E esse evento, ele para mim vai ser um divisor de águas, tá? Primeiramente, eu não estou preocupado com a parte financeira dele. Claro que a gente não vai fazer o evento para tomar prejuízo, né? Sim. Mas eu não estou preocupado com a parte financeira dele. Então, quando eu coloquei ele dentro do nosso calendário de eventos, nosso cronograma de execução de eventos, e eu não pensei na parte financeira, parece que as portas foram se abrindo de uma magnitude gigante, tá? Como ele vai ser na lei de incentivo, através da lei Rouanet,
E para as pessoas que não entendem a Lei Rouanet, não é pegar dinheiro do governo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, dá uma pesquisada ali. A Lei Rouanet, você empresário que está vinculado ao lucro real, pode deduzir até 4% do imposto que você paga para apoiar, patrocinar como incentivador eventos. Então, Sim. se você já está assistindo aí e deseja apoiar alguns dos nossos eventos, tem vários na Lei de Incentivo escritos para 2026, no qual você pode fazer marketing e participar, de repente, até como parceiro de negócio desses eventos. Então, o propósito, eu acho que é isso, Dani, respondendo essa pergunta, tá? Fazer a diferença, fazer algo que possa fazer a diferença na vida de outras pessoas. E a Sete Eventos, ela é isso hoje, ela proporciona dentro de um ecossistema o resultado financeiro para inúmeros empresários que vêm em nossos eventos para faturar. O Yeshua, que é o divisor de águas para mim, que é acredito o meu propósito principal a partir de 2026, ele vai fazer a grande diferença na vida de muitas pessoas, porque vai ser um evento onde vai proporcionar, além da parte ecumênica que tem, né, referente aos pastores convidados, palestrantes e tudo mais, que a gente vai trabalhar nesse evento, e a parte festiva com a parte gospel desse evento, que vai ser muito linda, muito bonita mesmo. A gente acredita que esse evento vai ser impactante e vai fazer a diferença para mim também. Incrível. Quando a gente fala de propósito, a gente sempre comenta que nem todo mundo chega no seu propósito, nem todo mundo descobriu o seu propósito ainda. Verdade. É incrível que tu tenhas conseguido, né? Quando a gente fala de uma carreira longa, sempre houve momentos, certamente, em que te causaram medo. Hoje, qual é o teu maior medo? Aquele que, ao mesmo tempo, é o maior medo, mas ele te motiva a andar para frente. É uma colocação um pouquinho estranha, mas eu não tenho medo da morte. Não tenho medo da morte. Mas tenho medo de ficar velho. Sério? Sério. Medo de ficar velho? E tu tá tão novo ainda, rapaz. Porque assim, eu acredito que nós estamos só de passagem aqui. Sim. Né? Então, se amanhã ou depois não estiver aqui, eu acredito que o meu propósito já foi se cumprido. Tá? Não precisaria mais estar aqui. Claro que, minha filha, por favor, o pai só tá falando isso porque eu tô dando uma entrevista aqui. Tá? Calma. Né? Porque eu acredito muito que todos nós vivemos como uma semente, né? Plantar algo, cultivar algo. Claro, tem algumas pessoas que estão vegetando aí, tudo bem. É né? verdade, é verdade. E aí acho que essa semente, eu tô plantando ela, né? Tô irrigando ela, né? Molhando ela ali, para ela crescer, ter frutos. E eu vejo que meu propósito ainda vai muito longe para se cumprir. Mas quando eu digo que eu tenho medo de ficar velho, não é o medo da velhice, né? É o medo de talvez não se cumprir o meu propósito como um todo, né? Eu sou um cara que você me conhece, eu sou um cara que sonhador demais, né? E agarro alguma... Irrequieto, não para, tá sempre com um projeto diferente, uma coisa nova, criando alguma Exato. coisa. E a cada ano que passa, a gente tenta mudar, né? Então, hoje, a Sete Eventos, ela me proporcionou chegar em lugares que talvez eu não chegaria. Eu busquei várias especializações na minha área de vendas, gestão de pessoas. Não tenho uma formação acadêmica, tá? Não me arrependo por isso. Eu acredito que cada um busca para si o que deseja. E eu vejo que dentro daquilo que eu estou disposto a fazer para os próximos anos, né, para a equipe minha que está caminhando junto comigo, aquilo que eu já conquistei até aqui, tenho outros 2 negócios que a gente conseguiu montar também, que a gente está estruturando. A partir de ano que vem, desse ano já, a gente começa a estruturação da venda de chalés numa outra empresa que a gente tem, investindo no mercado de hotelaria também. E eu percebo que o mercado de eventos, eu tenho muito ainda para doar. Todo esse know-how que a gente conseguiu construir em 20 anos, eu digo que você é meio que o professor, né? O professor Augusto, né? O mentor de muitas pessoas, onde eu vou conseguir pegar pela mão e tirar essa pessoa do zero de ganhos financeiros e elevar ela para ganhar mais de 10, 15, 20, 30 mil por mês no mercado de eventos, que é possível. Que é muito possível. Inclusive, dentro de um livro que eu estou escrevendo, que vai ser lançado ano que vem, para poucas pessoas. Não quero ser o best-seller, né? É para aqueles interessados mesmo que querem comprar, né? Eu acredito que, contando a minha história ali,
vários insights de eventos, mas muitos insights de eventos que eu acabei não realizando. E as pessoas vão acessar esse conteúdo e vão poder estar botando em prática, aqueles que assim desejarem. Então, pelo situação de medo, Dani, eu acho que é a questão de não se cumprir meu propósito antes da velhice. E se tu fosses dar um conselho pro Augusto de 20 anos atrás, o que conselho tu darias que tu achas que mudaria a tua vida? Muita coisa. Escolhe Muita um. coisa. Muita coisa. Acho que vai ser um conselho mais simples. Não espere nada das pessoas. Você vai se frustrar. Tá? Não acredite e não deposite todas as suas energias confiando numa pessoa do que você conheceu ontem. Nem todo projeto, nem tudo que brilha é ouro. Por mais que eu sou um sonhador, hoje, por causa da Patrícia, ela me segura bastante, né? Calma, né? Pensa, use a cabeça. Uma verdadeira matriarca, Patrícia. Exatamente. Eu digo que ela é minha coach. Ela é minha coach pessoal, né? Ela tá ali me cobrando o tempo todo. Ela me direciona e me guia para muitas coisas. Não é à toa que a gente vai casar agora dia 5 De novo. de novo, né? A gente casou no civil, agora casar no religioso. Dia 5 de setembro, agora de 2025. E é justamente isso, né? É uma composição de muitas coisas. Mas se eu pudesse voltar no tempo, na máquina do tempo, e dizer pro Augusto, dizer assim, cara, se cuida com as pessoas, você vai se frustrar. Tá? Não deposita essa confiança de encontrar a pessoa na esquina e acreditar que ela vai ser seu melhor amigo, seu melhor parceiro de negócio. Porque eu errei demais, Dani. Errei demais depositando minha confiança em pessoas que me tiraram o tempo, me tiraram o dinheiro, me tiraram a paciência, né? Eu acredito que esse seria um ponto principal. Agora, se fosse falar outros pontos, eu poderia dizer assim, cara, não espere para acreditar em você. Eu levei muito tempo para acreditar em mim e dizer sim que eu tinha a capacidade de fazer. A gente tem uma conversa interna que bastante. duvida de si mesmo. Bastante. Eu conversava ainda hoje com uma amiga e a gente sempre acaba, apesar de as pessoas nos afirmarem, a gente acaba tendo aquela voz assim, mas será que eu vou falar bem? Será que eu vou poder aparecer? Será Exato. que vai ficar bom a nossa conversa? Será que vai ficar boa? Né? Então a gente tem essa... chamo de conversa interna, é o teu eu na tua mente falando Sim. contra você. Exato. Então, realmente, são 2 pontos bastante importantes que tu levantasse. Um é não confiar em qualquer um, eu diria, né? Não em todo mundo, porque tem pessoas que realmente são confiáveis. Mas, às vezes, a gente... Eu confio desconfiando, né? Mas às vezes a gente tem um impulso de não confiar e a gente diz, imagina, não tem porquê, a pessoa Exato. tá ali, ela vai ajudar. E aí a gente acaba... quem tem algum tempo, acima de uns 15, 20 anos de carreira, a gente sempre passa por algum percalço. Bastante. O que eu acho interessante é que isso torna a gente mais forte, né? Sim. Então faz com que a gente tenha mais resiliência. A gente cria filtros, e né? consiga fazer tudo que a gente tem feito. Porque Exato. eu também tenho mais de 20 anos de tempo de trabalho e nesse tempo a gente vai criando uma casca. Exato. Né? Não é só o médico que perde um paciente que cria uma casca. Exato. A gente no mercado de trabalho normalmente cria também. E mais uma pergunta básica que eu sempre faço e que eu gosto e o que eu quero ver o que tu vais me responder. Vamos lá, Dani. Ai, que rumo tambores. O que nunca te perguntaram? O que nunca me perguntaram? Acho que ninguém chegou a dizer assim pra mim, Augusto, se você não fosse o produtor de evento, o empresário da área de eventos hoje, o que você estaria fazendo de diferente? Olha, interessante. O que tu farias agora de diferente se tu não fosse produtor de eventos? Ou, vamos mudar essa pergunta. O que você vai fazer quando você não for mais um produtor de eventos, já que você determinou que tem uma data para parar? Exatamente isso. O que tu queres fazer? Eu posso dizer para ti assim, Dani, que chegar até aqui primeiro, né, foi uma conquista muito grande. Eu não sei de como te explicar isso, mas eu tenho um canal espiritual, podemos dizer assim, muito forte, muito forte. Teve anos que eu pedia assim, sabedoria, tudo em oração eu pedia sabedoria. E Deus, ele é tão grande, tão pleno, né, que tá lá em Mateus 7:7, basta você pedir, né? É verdade.
Tá lá, tá na Bíblia, só a gente poder buscar um pouquinho nas palavras, né? E eu pedia muita sabedoria, e eu tinha tanta ideia, eu acho, tantas coisas que caíam pra mim no meu colo, que eu falei, cara, que doido isso, meu, como isso e tal. Só que eu não consegui levar pra frente. Por quê? Eu não tinha discernimento. Uma coisa é você ter sabedoria e outra coisa é você não ter discernimento. É igual você ter uma ideia gigante, mas não ter dinheiro para executar ela, talvez, ou não ter a pessoa certa do seu lado para poder estruturar essa ideia, tá? Então, esses 20 anos do setor de eventos, né? Não venho só dos 20 anos, né? Eu trabalho desde os 9 anos de idade. Então, essa é uma coisa para ser lembrada, né? Dos 12 até os 18, eu trabalhei com meu pai. Meu pai tinha no Paraná 3 distribuidoras de gás e uma de bebida. Foi lá onde eu me encontrei um pouquinho na área de eventos também. Mas o Augusto de hoje, se eu, né, que eu tenho data para parar também, como eu te falei. Eu vou parar, mas a empresa não, né? A empresa fica na gestão de outras pessoas. Eu acredito que eu ia doar meu tempo para outras pessoas. Não digo nenhum profeta, nenhum Messias, nenhum tipo de pastor, talvez, que queira pregar o como tem que ser feito, que eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande também, né? Mas eu focaria em alguma missão de algum instituto voltado ao Instituto Goulart, Instituto Augusto Goulart, e por aí vai, direcionando o meu tempo para ajudar pessoas, porque dentro do meu propósito, um dos principais deles fazer essa diferença de uma forma que aquele conteúdo, que aquela informação que vem, nem sempre é para mim. Nem sempre é para mim. Às vezes tem situações que eu já cansei de sentar com empresários e numa hora de conversa eu estruturar o modelo de negócio dele de coisas que eu nem sabia como a empresa dele funcionava e aquelas informações vão vindo, é como se fosse sei lá, um Chico Xavier escrevendo, né? Datilografando, sei lá. Pode ser, a gente nunca sabe, né? De onde tá vindo a informação. Exato, Dani. E isso cada vez mais foi crescente e cada vez mais está aflorando em mim. Os insights, né, que a gente tem, Exato. a gente não sabe de onde vem, mas sempre tem uma informação que chega pra gente, a gente sente, a gente imagina, Sim. a gente... Quando eu cheguei, você me perguntou, né, desse novo visual e tal. Eu acredito que todos nós sempre queremos buscar o melhor em nós. Mas por que a gente não busca o melhor nas pessoas? É uma coisa que uma pessoa me falou uma vez, não tente mudar as pessoas, Augusto. Não queira mudar as pessoas, né? Exato. Seja exemplo. Isso. Se você for exemplo para as pessoas, elas vão buscar referências em você. Hoje um filho busca referência no pai ou na mãe, né? A gente busca sempre o tempo todo referência. Então, eu aprendi há uns anos atrás que a gente precisa modelar. O que é modelar? Eu preciso olhar para um empresário. Cara, eu quero ser igual esse cara. Pô, eu quero chegar nesse nível. Eu quero, não pela questão financeira, né? Não precisa ser também, claro, é hipotético também dizer que não quero ganhar dinheiro, né? Mas não só pela questão financeira, mas pela questão de crescimento. Quantas pessoas talvez hoje adoraria ter uma mentoria com o Luciano Hang, né? Pô, chegar onde ele chegou com esse curto espaço de tempo, ele tem menos tempo, né? Se for colocar na balança, menos tempo de avan do sucesso que ele atingiu do que o meu tempo de produção de eventos, para colocar na ponta do lápis. É verdade. Né? É verdade. Então, chegar hoje como terceiro da Forbes de bilionário, né, um dos bilionários, então é um crescimento gigante. Então, se ele pudesse chegar hoje na sua empresa, quanto que custa a mentoria dele de chegar na tua empresa e assim, não, Dan, você tem que fazer assim, assim, assado, você tem que falar dessa forma, você tem que lidar com essa gestão, você tem que colocar isso no seu time. Quanto isso custaria para dentro de uma empresa hoje? Quando a gente fala de cursos que a gente faz, de informações que a gente busca, uma dificuldade muito grande dos empresários é buscar mentores. Mentores que estejam disponíveis para ensinar, mentores que estejam ao alcance do empresário pequeno. Porque quando a gente fala de um Flávio Augusto, de um Érico Rocha, Exato. São mentores grandes que têm seus cursos, claro, mas é muito difícil você ter essa conversa que nós temos agora, de sentar numa mesa e dizer assim, este é o meu problema, como eu posso resolver? Eu tenho, ao longo dos últimos anos, tentado participar e criar de grupos de empresários, onde os próprios empresários se mentorem. E isso é muito difícil, porque, as pessoas não querem
mostrar a vulnerabilidade delas. Elas não querem mostrar que a sua empresa tem um problema financeiro, que a sua empresa tem um problema de vendas, que a sua Sim. empresa tem um problema de pessoal, né? Então, se você não abrir isso, você não consegue ajuda. Mas, ao mesmo tempo, você abre isso e quem é que vai te mentorar? Porque as pessoas também não necessariamente estão disponíveis para ajudar, né? Eu sempre falo, olha, se tiver alguma coisa que eu possa fazer com algumas informações, eu ajudo, eu dou informações. Por exemplo, né, uma coisa que é da minha área, que é do meu métier, às vezes a empresa diz, não, eu tô com muito problema porque o meu sistema não funciona assim, assado, cozido e frito. Eu digo, olha, senta aqui. Tem ferramentas que fazem isso, tem ferramentas que fazem aquilo. É porque você já passou por isso, né, Dani? Então, sim, você já passei. E foi muito adaptar. árduo buscar ferramentas para empresas diversas que resolvam o problema, né? Então, o que acontece? Se você pode ajudar, por que não? Aí entra aquilo que tu falou. Como confiar nas pessoas? Exato. Porque as pessoas também acabam, em algum momento da carreira da gente, sempre tem alguém que puxa o tapete, né? Bastante. Então, hoje falar de mentor, Dani, até foi uma questão muito lógica que você levantou. Nesse tempo que eu estou com a 7 Eventos, que não era 7 Eventos, nunca foi só 7 Eventos, né? Era Golart Produções, passou a ser 7 Eventos depois. Na faixa de uns 15 consultores, né? A gente contratou ali. O que eu vejo hoje como consultor e como mentor? Tá? Mentor, eu acredito que a gente pode até dar como exemplo. Henry Ford tem a história dele que no júri, né, desafiaram ele e tal, e ele não soube responder uma pergunta, daí ele pegou e falou para a pessoa que estava na plateia, que estava apontando o dedo, olha, eu não sei te responder essa pergunta, mas você pode ir na minha empresa amanhã, e eu tenho 15 botões lá. Cada botão que eu aperto, tem uma pessoa que vai responder uma pergunta específica, que eu não sou obrigado a saber tudo, né? E a questão do mentor não é a questão que eu não sei aquilo que eu estou fazendo. Eu até sei, mas eu tenho um fardo tão grande de carregar as coisas, de fazer tudo, que eu não consigo pensar para resolver o problema. Falta o mentor. Exato. Falta o mentor. E aí falta o mentor. Então, aquele mentor, o que é esse mentor? O que é o mentor para mim na empresa hoje que eu percebo, tá? É uma pessoa que pudesse vir de fora, como você falou, olhar aonde eu estou errando, né? Apontar a situação dos erros, mas além de apontar a questão dos erros, fazer o que você acabou de falar. Tem essa pessoa que vai poder te ajudar nesse problema, essa pessoa que vai te ajudar nesse problema, e se você procurar isso daqui vai te ajudar na tua parte financeira. Só que qual que é o maior dos problemas da empresa hoje? O empresário. A dificuldade dos empresários no geral é que eles não sabem o que eles não sabem. Ou não sabem o que querem. Porque a pessoa abre a sua empresa porque ela cozinha bem, ou porque ela faz bem uma produção específica, né? Um serviço, um produto, alguma coisa. E aí ela não tem a noção de tudo que ela precisa aprender e conhecer ao longo do trabalho para que ela possa evoluir, para que ela possa fazer aquela empresa crescer, né? Então, isso é uma coisa que também dificulta, porque a nossa educação, eu acho que nesse ponto é falha. A gente deveria aprender a olhar aquilo que a gente não sabe. Olha, eu não tenho conhecimento sobre fazer pão, né? Então, não adianta eu querer ser uma padeira. Ou você busca o conhecimento ou contrata alguém que sabe. Isso. São duas coisas que tu repetisse várias vezes aqui no nosso encontro, que é busquei a informação e contratei e busquei parceiros para fazer as atividades. Isso é fundamental para o empresário. É necessário, assim, ó. Eu gosto de seguir algumas biografias e do Richard Branson, né? Perguntaram para ele assim, como hoje, né, você como um dos maiores empresários do mundo aí, você tem 2 a 3 empresas que faturam bilhões, né? E ele foi muito sucinto, muito calmo, né, muito sereno, muitas coisas que ele faz. Primeiramente, eu construí um time, né? Nesse time que eu procurei buscar as pessoas, mas as melhores pessoas, expert naquilo que fazia, que são mais inteligentes do que eu, inclusive, ok? Eu já tinha um pouco de grana, então, né, pude pagar bem essas pessoas. Paguei bem essas pessoas, montei o time, coloquei o gestor nessa hierarquia e eu peguei e saí da frente. Deixei eles trabalharem. Por quê? Hoje acontece a seguinte situação.
Eu tenho, às vezes, esse problema, né? Ou no português correto, eu tinha esse problema, né? Vou falar no passado já. O empresário, ele é a pessoa do qual representa a empresa e seu time. O time é parcial igual na totalidade ou próximo do que o empresário representa para a empresa. Não sei se eu fui claro. Completamente. Né? O empresário é uma parte igual à do time. Ele não é o time inteiro. Exato. Né? E é muito problemático quando o empresário é o eu empresa. Exatamente. Eu isso que é empresa bastante. é muito difícil de trabalhar. Bastante. Para você sair disso, você tem que abrir mão de que as pessoas façam exatamente como você faz. Vamos colocar um parênteses aí, Dani, para as pessoas que estão assistindo, né? Da questão do eu empresa. Para quem está assistindo, né? Talvez já tenha essa informação de um outro conteúdo que viu na internet. Como eu consigo descobrir se eu sou um eu empresa? Muito simples, gente. Muito simples. Tira férias de 30 dias. Só 30 dias. Tua empresa vai tocar sozinha? As coisas, todos os processos, toda a produção vai acontecer sozinha, né? Não vai. Então você é eu empresa. As pessoas às vezes, Exato. A tendência é não conseguir tirar nem uma semana. Exato. Né? Não tirar 15 dias, tirar Exato. 2 dias. O empresário às vezes está tão refém da própria empresa que ele não tem tempo nem de parar para planejar. E isso não resolve. Exato. Não resolve. Como sai disso? Boa pergunta. Eu fui aprender ao longo do tempo, tá? Talvez se o Augusto lá do início tivesse essas informações que eu tenho hoje, olha, eu estaria milionário já há muito tempo mesmo, tá? Olha o que eu falei, eu estaria milionário. Então quer dizer que eu tô milionário já, né? Tu vai ficar logo. Já sabes tudo isso, vai ficar logo. Vamos lá. As pessoas, até os empreendedores, empresários, às vezes não revelam a cereja, a receita do bolo. Né? E a questão do mentor também, às vezes você não encontra um mentor na esquina para te mostrar e apontar o que você precisa ou não fazer na sua empresa, tá? E dizer assim, ó, faz assim, faz assado, né? E um dos pontos referente do eu empresa volta na questão do Marcos Lemonis, no sentido de produto, processo, pessoas. Gente, o básico, né? O básico, fazer assim, o básico bem feito é fundamental. Se você não tiver processo dentro da sua empresa, você nunca vai conseguir deixar ela. Por quê? O processo eu vejo assim, ó. Se eu tenho um comércio local, existe um formato de atendimento, tá? Uhum. Toda a minha equipe que está no atendimento de frente falam no mesmo tom de voz, comunicam da mesma forma, eles sabem lidar com os problemas que aparecem no dia a dia. Esse é um ponto para se relatar já. Sim. Tá? Quando eu saio, né? Quando o gato sai, o rato faz a festa, né? Como é que é isso? Será que quando eu saio, tá acontecendo como precisa acontecer as coisas? Ou nos bastidores, quando eu saio, é aquela bagunça, tá? Isso é fundamental a gente descobrir, exato. porque se o funcionário, colaborador, parceiro, contratado de alguma forma, ele não trabalha da mesma forma quando você tá e quando você não tá, você é escravo da empresa, porque você tem que estar ali para olhar tudo. Tive um insight até para você agora, Dani. Você já tem um tempo de carreira, que você falou, né? 20 anos, 15 anos? Mais de 20. Mais de 20, não vou revelar a tua idade, que então que é feio, né? Pelo amor de Deus, Dani. Imagine que nesse tempo seu de carreira como, né, consultora, né, como praticamente mentora hoje, né, de alguns modelos de negócio, você pudesse colecionar clientes. E dessa coleção de clientes, que não precisamos ir muito longe, né? O digital ainda podia trazer mais próximo disso ainda. Você está em andamento. Olha lá. Já me coloca no escopo ali depois. A gente vai conversar sobre o evento ainda. Imagine que se você tivesse hoje, vamos falar um valor simbólico, 1.000 pessoas, que é um tempo de carreira grande, né? Uhum. Acho que você conseguiria colecionar 1.000 pessoas te pagando apenas R$250 por mês pela sua mentoria. Estamos falando de 250 mil por mês. Isso. Né? O que acontece? Quando nós somos empresa, nós passamos a ser operacional. Não temos tempo para pensar. E quem não tem, né, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Esse é o ditado que se diz, né? Isso. Mas não que eu tenho que parar o que eu estou fazendo para ficar pensando e não, né, botar a mão na massa. Não é esse o ditado. O ditado, as pessoas escutam isso e acham que é isso.
Ah, não, mas agora eu vou pegar as informações por aí e eu não preciso trabalhar mais? Não, tá errado, tá? O ditado diz que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro quando você não trabalha da forma correta de fazer a gestão do seu negócio. Isso, porque a gestão é fundamental, né? Exatamente isso. Então, assim, por mais que você seja... Eu tenho alguns clientes que foram trabalhos, né, de longa data. Por quê? Porque eles estão no operacional e aí a gente tem que ir conversando, porque ou você terceiriza o operacional ou você terceiriza outras funções. Então, você precisa terceirizar alguma coisa. Ninguém consegue ser a produção, o marketing, o financeiro, o vendas. Não dá. Sim. Então, assim, você faz bem as vendas, faça a venda e a gestão. O resto você repassa. Ah, você faz bem a produção do seu negócio, faça a produção Exatamente. e a gestão. Porque a gestão é uma coisa que não dá para terceirizar. Então, tem muitos empresários que não querem olhar os números, que terceirizam a gestão. E a gestão é analisar o que aqueles números pequenos dizem. Porque dizer assim, eu ganhei tanto e eu vendi tanto, ok, mas o que tem nesse meio? Né? O que eu estou desperdiçando de dinheiro? O que eu posso melhorar o processo para aumentar a minha lucratividade? Então, tudo isso incide diretamente no resultado que você tem na empresa. Fez uma colocação muito boa. A gente sempre contratava montadora, né? Durante aproximadamente, acho que uns 18 anos, contratamos montadora para montar nossas feiras. Era um processo interessante porque eu não botava a mão na massa na parte de montar o evento, né? E de ano retrasado já para cá, a gente sentiu essa necessidade de, não digo absolver essa demanda, mas reduzir o custo. Eu comecei a jogar as cartas na mesa e eu precisava entender onde eu poderia reduzir o meu custo fixo, né, da operação dos eventos. E a gente entendeu que a parte da montadora estava consumindo um valor muito grande dos eventos, né? E aí foi onde eu busquei um engenheiro, né, que se tornou meu sócio hoje, e formatamos uma proposta de um evento no formato modular, simples de montar, ágil para montar, com vantagens muito mais benéfica e bonita na questão visual dos estandes. E hoje a gente tem os estandes que montam nosso evento através dessa outra empresa. E eu reduzi em torno de 370 mil ano, né? O custo percentual dá aproximadamente aí mais de 60%. Tá? é bastante, né? Quais são os 40% que ficou? A mão de obra, logística, e o material. né? E o material de impressão, esse tipo de coisa. Mas a parte de locação, que eu tinha esse custo, então eu acabei retendo esse valor e botando isso dentro do caixa da empresa, né? Esse é um ponto. Só que não parou por aí. Aí eu fui lá, criei essa empresa e o que aconteceu com ela? Ela começou a gerar frutos, porque eu comecei a montar evento para outras pessoas. Comecei a montar stand. Você aprende um processo novo. Exato. Né? Cria. Exato. Obviamente, tu não estás lá martelando o stand. Exato. Então, quando a gente cria esses processos novos, a gente precisa entender que a gente não vai fazer tudo. É, correto. Né? Um ponto muito importante. Daí a gente aprendeu a lidar com esse processo. Construímos um time de pessoas que vão lá para fazer a execução. Lá nos primeiros 2, eu botei a mão na massa para poder entender de processo, né? Como funciona esse daqui para cá e tal. A gente aprendeu isso. Hoje a gente tem a galera que vai, o cara que leva a mercadoria, que monta, que sabe até lidar para colocar de volta no depósito as coisas que não precisa a gente está acompanhando. Mas diante disso, eu comecei a montar eventos para terceiros, montei stand no Festival da Cerveja, aqui em Blumenau, tem stand para montar aqui na Feira da Beleza, que vai acontecer aqui em Blumenau e uma em outubro em Balneário Camboriú, onde tem valores que a gente acaba retendo de ganho, que é muito mais vantajoso às vezes do que um evento no final de semana. Claro. Entende? Então, quando a gente começou a olhar para isso e dizer assim, gente, olha quanto dinheiro a gente perdeu nesses últimos 18 anos para trás, onde pagava a montadora, podia ter uma montadora montando eventos para terceiro e botando dinheiro no caixa como um outro modelo de negócio. Aumentando o faturamento. Só que não para por aí. Como a gente estava o tempo todo
num processo construtivo, e eu sou um cara muito aficionado por, né, por escala de negócio. Novas ideias o tempo ideias. inteiro. Eu tinha, né, tenho, né, as feiras do qual a gente realiza. Então, são praticamente agora 5 feiras de móveis de decoração. Eu falei, cara, eu preciso de um produto para vender dentro da feira que não vai competir com meus clientes. Não posso ser uma empresa de sofá, não posso ser uma empresa de colchão, né? Eu tenho que ter um produto que não vai competir. Aí lançamos a Vercan Decor. A Vercan Decor veio com um produto onde a gente vende as peças de encaixe para montar um pergolado, né? Dá para formar uma garagem, dá para fazer finalidades de várias, né, formas. É um Lego praticamente, né? Então, você está lá, @Vercan Decor, você vai poder estar acessando essa informação melhor desse produto. E a gente lançou esse produto, lançou dentro da feira e foi fantástico, sucesso total. Só que no caminhar dessa questão, dentro desse produto, dentro dessa ideia, se nasceu um outro produto, porque a gente começou a olhar essa parte modular dos encaixes das peças e tal, olhamos para o mercado, né, de cabanas e chalé, e eu disse assim, né, numa mesa de churrasco, por que isso não pode ser um chalé? Né? Aí todo mundo se olhou assim e tal. Tu sempre tira a ideia do nada, né? Não, assim, veio assim, né? Desceu. E aí todo mundo se olhou, por que não pode ser um chalé? Né? E a gente conseguiu fazer a matriz dessa peça, já tem alguns chalés vendidos. É aquela questão, eu não gosto de jogar palavras ao vento, né? Minha esposa sempre gosta de, Augusto, mais pé no chão e tal, mas essa empresa é uma empresa milionária da parte de chalés, porque a gente vai vender chalés para empresários, investidores, né? Para quem deseja colocar um chalé no sítio e para o mercado de pousadas. Então, olhar só para essa empresa específica, eu poderia olhar só para ela e deixar o mercado de eventos do lado se eu quisesse hoje. Tá? Mas eu gosto tanto, mas eu sou tão apaixonado pelo mercado de eventos que me trouxe até aqui, que me construiu o Augusto que é hoje, que eu digo que tudo o que vem depois é um plus. Pelo tá? que eu te conheço, tu nunca consegues fazer uma coisa só. Olha, não é nem fazer uma coisa só. É meio que tipo olhar para o mercado como um todo, ainda mais depois da pandemia, tá? A pandemia por mais que eu sou o cara antifrágil, o cara que, né, busca o tempo todo fazer coisa diferente, a pandemia me deu um soco na cara assim que eu vi que eu fui frágil ali. Frágil no sentido não de quebrar, não de deixar para trás, não de parar de fazer as coisas. Mas eu vi que estava estagnado, que eu podia ter feito muitas outras coisas ao longo do tempo que eu estava acomodado no mercado de eventos. Acomodado no sentido que financeiramente estava ganhando bem e a pandemia me tirou isso. Quando ela me tirou isso, eu olhei assim, cara, por que eu não investi em outras coisas, né? Por que eu não aprendi a fazer evento digital antes da pandemia? Que eu podia ter feito, né? Com certeza. Agora me diz uma mensagem final que tu gostarias de deixar para os empresários que estão buscando uma luz. Porque a empresa aqui no Brasil, a gente tem que... Não é só matar um leão por dia, né? Sim. É um pouco mais do que isso. Mas o que é uma luz para o empresário? O que tu gostarias de deixar de mensagem? Dani, é uma missão muito grande, né? Colocar uma mensagem dentro do Brasil, né? Nessa parte que a gente vem numa Selic de 15%, né? Não sei nem o que te dizer, né? Mas eu acho que vou colocar dentro de um ponto de vista como o Augusto, falando assim mesmo, né? Do que eu vivo, do que eu vivencio e do que eu faço, tá? Então, se você está empreendendo no Brasil hoje, se você tem um modelo de negócio, primeiramente, parabéns. Você já é um vencedor, né? Estar no Brasil hoje, empreender no Brasil, você já é um vencedor. Só que, vou falar uma coisa muito, mas muito profunda agora, eu acho. Não fique investindo seu tempo em um modelo de negócio que talvez não seja para você. Pare, saia de cima da pedra. O problema está embaixo da pedra. Você está tentando pegar com as mãos e não consegue, certo? E aí você está esperando esse guru, esse mentor, né, aparecer e talvez ele não vai aparecer. Então curte espaço de tempo, tá? Pare um final de semana. Saia de toda aquela área que você está acostumado a caminhar, né, que o seu cérebro já mapeou todo aquele cenário, vai para um outro lugar onde você nunca pisou. Pega a sua família, se você é casado, se tem família, vai lá dar uma passeada, né, e começa a pedir para o universo, né, para Deus, para o universo,
né, para tudo isso que você está vivendo hoje. Que foi a pergunta que você me fez, né? Se você não tivesse fazendo o que você está fazendo hoje, o que você estaria fazendo? Sabe qual que é o problema das pessoas hoje, Dani, dos empresários? Eles trabalham para pagar conta. Muitos empreendedores trabalham para pagar conta. Hoje eu posso dizer, né, com muito orgulho, inclusive, claro que teve toda uma construção para chegar até onde eu cheguei, mas eu estou caminhando por um cenário onde eu conquistei clientes, tá? Tenho clientes em recorrência, tenho eventos com lista de espera, tá? Mas eu faço com paixão aquilo que eu faço com amor aquilo que eu faço. Já fiz eventos onde cheguei no ápice de quase tomar um prejuízo muito grande, alguns eu tomei prejuízo, né? Mas quando eu digo assim, ó, se você faz com amor, se você gosta daquilo que você está fazendo, as coisas à sua volta vão somando. Você vai buscando conhecimento, vai crescendo. Só que quando você sai de casa para trabalhar, para pagar a conta, tá? Talvez não seja o melhor lugar que você deva estar. Então, a mensagem que eu deixo é: olhe para si próprio, olhe para o que você está fazendo e o que você poderia fazer de diferente do que você está fazendo hoje, que te daria paz e que realmente você ganharia dinheiro. É uma pergunta que me fizeram há um tempo atrás. O que você faria de graça? Né? O que você faria de graça? Isso é uma pergunta importante. Porque isso significa que você gosta de fazer. Exatamente. O que eu faria de graça é realmente ajudar pessoas. Ajudar pessoas no sentido de todos esses insights, todas essas ideias, de tudo que eu vivi, né, de muitas informações que vêm, de eu poder depositar isso na vida dessas pessoas. Né? Acho que esse é um ponto crucial. Por isso que o Yeshua, né, Festival Gospel 2026, acho que ele vai ser um protagonista da minha vida, uma forma diferente de pensar, de ver as coisas, e vai ser a virada de chave que eu acredito que dentro do meu propósito vai começar uma construção. E quando eu disse para você que eu ia parar, que eu tenho data para parar com 45 anos, né, não é o parar de trabalhar. Né? As pessoas acham, o Augusto só para de trabalhar, vai virar malandro. Não. Eu vou parar de ficar apostando em coisas talvez que não façam sentido mais. Né? Vou deixar com aquilo que eu construí até agora rodando, funcionando na mão de outras pessoas, do qual estou treinando dentro do meu time para dar sequência, mas eu vou começar a investir naquilo que realmente eu desejo e tenho mais vantagem. Aí as pessoas vão escutar e vão, mas por que tu não faz isso agora? Né? Olha só, tudo na vida tem um processo. É verdade. Tudo na vida você tem que construir, tá? A gente não nasceu pronto, tá? Então com isso eu acredito que o meu tempo, primeiro, até chegar nesse momento, eu preciso fazer outras coisas. E aí quando eu chegar no momento certo, que eu digo assim, agora eu tô pronto. Aí eu vou seguir em frente. Augusto, queria te agradecer pela tua presença aqui hoje. Foi excelente, uma conversa incrível, maravilhosa. Eu acho que acrescentou bastante para os nossos seguidores. E ficamos por aqui. Diga as tuas últimas palavras aí. Dani, eu que agradeço o teu espaço, tá? Te desejo muito sucesso, muitas bênçãos, tá? Parabéns pela tua premissa de trazer essas informações às pessoas que vão assistir esse conteúdo. Eu digo que se eu impactar pelo menos 1% das pessoas, né, que estão assistindo esse conteúdo, eu acredito que já fiz uma grande diferença, tá? Então, gratidão imensa por estar aqui também. Eu que agradeço. Aproveite agora para curtir e compartilhar, seguir o nosso canal. E ficamos por aqui com o nosso episódio do Café de Quinta dessa semana.